Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado aí pela participação do nosso programa Edificação. Para quem não nos conhece, sou o pastor Erval, ok? Peço que esteja aí orando por nós, pelo nosso trabalho, para nos ajudar a contribuir com a expansão do reino de Deus. E se possível, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários, compartilhe o nosso vídeo aí na obra da evangelização e da edificação do reino e ative o sininho para poder receber aí nossos novos vídeos aí, amém? Tudo isso é de graça, não tem custo nenhum, mas nos ajuda a também edificar o nosso canal, amém? Amados, gostaria de falar no vídeo de hoje sobre o problema das represálias malignas que discorrem na vida do cristão, principalmente quando nós damos passos para avançar, crescer, para promover o reino de Deus na terra, né? Estou com a Bíblia Sagrada aberta aqui embaixo do vídeo, no capítulo 32 de 2 Crônicas, no versículo 1, quando a Bíblia diz assim: depois destas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, o rei da Síria, entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas, ok? Bom, nos capítulos anteriores aí, nós vamos ver, primeiro, a morte do pai do rei Ezequias, Acás, que era um homem altamente perverso, cruel, idólatra, maligno. Morreu pagando pela realidade dos seus erros. E seu filho Ezequias, glória a Deus, que acompanhava sua mãe, que era uma mulher de Deus, filho do profeta Zacarias, ele passou a ser um homem temente a Deus. E quando ele assume o trono de Israel, ele passa a andar nos caminhos do Senhor nosso Deus e começa a restaurar a nação, para que todos voltem para o Senhor o nosso Deus, e automaticamente ele restaura também o templo e também ele promove ali no seu tempo uma das maiores festas de todos os tempos bíblicos, da Páscoa, uma festa imensurável. Há um debate teológico se a Páscoa que ele ofereceu foi maior do que a do rei Josias ou a de Josias foi a dele, mas a verdade é que a dele está entre as maiores festas promovidas por um rei em Israel, né? Mas vamos lá. Então ele promove a festa, traz grande avivamento, grande alegria, o povo está alegre, feliz, contente, voltaram a servir ao Senhor nosso Deus, foi algo assim tremendo e poderoso. Mas interessante aqui que o capítulo 32 está dizendo que logo que toda esta grande obra que Ezequias faz pelo Senhor e pelo povo de Deus, vem uma represália maligna. Uma pessoa maligna, Senaqueribe, o rei da Síria, vem invadir a terra dele e tentar destruir Jerusalém, o templo do Senhor, e acabar com aquele avivamento, destruir aquela alegria, acabar com a fé, com a vida do povo de Deus e com as relações com o Senhor nosso Deus, né? Então é importante aqui a gente ter uma visão espiritual do ato, porque a gente vai entender e compreender que realmente essa ação de Ezequias agradou literalmente ao Senhor nosso Deus, porque aquele povo, aquela nação foi feita para isso também, para servi-lo e adorá-lo. Estavam longe dele, e Ezequias traz o povo tudo de volta para o Senhor, e a terra volta a servir ao Senhor nosso Deus. E essa atitude deste rei da Assíria não é de graça. Esse homem é homem maligno, né? A gente vai ver a história dele lá
em Isaías 36, quando fala disso daí também, né, dessa mesma história. 2 Reis 18 também narra essa história de Ezequias, Senaqueribe. Você vai ver que ele era um idólatra. E, obviamente, ele estava ali sob força maligna para destruir a nação, o povo, o templo, a obra de Deus e toda a relatividade com o Senhor nosso Deus, o nosso Pai, né? Queridos, a gente sabe que nos dias atuais a realidade é a mesma. Nosso dever é promover a palavra, é falar de Jesus Cristo, é promover o reino de Deus, por excelência, batalhar e trabalhar pela redenção, pela salvação e conversão de mais vidas, de trazer muitos daqueles que infelizmente estão afastados do caminho do Senhor, promover louvor, adoração ao nosso Deus, que é uma das coisas que Deus também gosta muito entre nós, né? E de uma forma geral, promover o avanço, o crescimento, a solidificação, a estabilidade, a edificação do reino de Deus entre nós na terra. Mas nós podemos ver por aqui que isso tem um preço. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aí então, nós veremos que sempre quando estamos fazendo coisas desse tipo, saindo daquela normalidade, daquela rotina comum de vida cristã, e procuramos dar passos mais altos, né? Acontecem adversidades, batalhas. Particularmente na minha vida, as minhas experiências são muito dolorosas ao me lembrar de quantas e quantas e quantas e quantas vezes passei por experiências semelhantes a esta de Ezequias ao trabalhar e lutar pelo reino de Deus, né? Por exemplo, às vezes você não tem como comer alguma coisa durante o dia ali, por causa de compromisso, correria, responsabilidade, tal, tudo. Não acontece nada assim. Mas se você falar à noite, Senhor, amanhã eu vou jejuar até às 6 horas da tarde, você verá que a coisa muda. Porque naquele dia você simplesmente não comeu, mas agora você entrou em jejum. Aí já mudou a coisa. Já mexe com aquele principado deste mundo aqui. Está fazendo algo que é de Deus, é um propósito de Deus, está na palavra de Deus. E assim sucessivamente falando, amados. Ok? Mas isso tudo não pode e não nos deve intimidar ou nos acovardar de continuar servindo e fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque esse é o nosso dever, como eu disse. E em outros contextos bíblicos, nós veremos que a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós, que o exército de Deus está ao nosso favor, como diz Hebreus 1,14, que nunca seremos provados e tentados além daquilo que a gente não possa suportar, que o Senhor Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, que nos deu poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo, do inimigo, e ele não poderá, na verdade, fazer tudo o que quer contra nós, e assim por diante. E assim você verá que Ezequias chama o profeta Isaías, sobe ao templo, vão orar ao Senhor nosso Deus, a palavra vem, a resposta vem, e Deus diz, fica tranquilo, eu defenderei meu povo, eu defenderei a minha igreja, a minha cidade. E assim Deus o fez. Ele matou os grandes, os valentes, os poderosos dessa nação. Milhares e milhares e milhares deles foram mortos. Esse rei volta para a sua terra, literalmente derrotado, envergonhado, e ao entrar no seu templo, ainda assim, sem temer ao Senhor Deus Todo-Poderoso, foi venerar a sua divindade, seus próprios filhos o matou, né?
Tudo isso aconteceu porque ele quis se levantar contra o povo de Deus, a nação do Senhor, e contra aquele que é o Deus dessa nação, que é o Deus da tua vida, é o Deus da tua igreja, é o Deus da tua casa, em nome de Jesus. Amém? Confia, creia, está escrito: cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. E que assim a mão e o poder de Deus esteja sobre a sua vida, caia por terra tudo e todos que têm se levantado contra você, contra seus sonhos, seu lar e sua família, e que você tenha a vitória de Deus em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Forte abraço, que Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo.